ela gostava do mar. Ela gostava do mar, gostava de sorvete. Adorava sorvete, rapaz, sabe? Adorava sorvete. Ela não... Comigo ela nunca bebeu. Nunca bebeu. Bebida alcoólica ela nunca bebeu. Agora tomava muito refrigerante e muito sorvete. Ela gostava muito de fazer brincadeira, de fazer palhaçada. Ela era um bate-papo agradável. Ela era simpática. Ela era insinuante. Entendeu? Ela era uma figura realmente empolgante. Cativante. Muito cativante. Dadá era uma mulher de uma sabedoria impressionante. Ela aprendeu a ver o lado obscuro daquela vida dura, mas ela se reinventou. Ela é uma pessoa capaz de recriar, capaz de se relacionar bem com uma simbologia. Dona Dadá é um monumento humano. Essa mulher não teve estudo, que não teve livros, nada, era de uma sabedoria. A cabeça de Dadá era uma coisa assim, ela fervilhava, sabe, de belas histórias, entendeu? Ela surpreendia a cada momento que a gente continuava a conversa, porque era de uma lucidez, sabe, chocante. É uma riqueza de detalhes, sabe, que você ficava impressionado como ela contava as coisas para você. Apesar da idade avançada, quando a encontrei, mas ela tinha todo o controle da história dela. Ela viveu 12 anos no cangaço e viveu 50 e tantos anos fora do cangaço. Então ela tinha muita coisa para contar e ela tinha uma memória excelente. Ela tinha uma memória prodigiosa. É uma pena que ela não fosse uma pessoa alfabetizada e não tivesse escrito um livro de memória, contando as coisas todas. Então, por isso que chega com Dadá, Florência e Rio Branco e a menina Zefinha, pede rancho, pede pouso ao fazendeiro, dizendo que eram romeiros, devotos, que iriam pagar promessas em Bom Jesus da Lapa. O fazendeiro Zé Pacheco, que já era, né, um devoto do padroeiro da Lapa, Bom Jesus, ele cede, né, pouso aos cangaceiros, embora que disfarçados de romeiros, né? Era romeiro, eles diziam que era romeiro, que ia para a Lapa do Bom Jesus. Ia pagar uma promessa, né, que Curisco teria feito ao santo. Mas isso nós sabemos também que era só uma válvula de escape, que de lá a intenção deles era pegar a condução pelo Rio São Francisco e chegar a Pirapora, Minas Gerais. Houve o episódio da morte de Dona Leogéria naquela mesma noite e Dadá se ofereceu para confeccionar roupa de luto que o viúvo usaria no dia seguinte, né, durante o enterro. Na casa do meu avô estava uma sentinela e estava um cramor que nunca tinha morrido uma pessoa na família. E aí eles acompanharam nesse tempo, enterravam ela em Barra do Mendes. Eles acompanhou o caixão. Disfarçada, longe de demonstrar qualquer tipo de comportamento de cangaceira, estava totalmente atípica. Se fosse para viver do jeito que eles viviam, vivia a vida toda. Ninguém viu nunca revólver neles, ele nunca andava com conversa com ninguém. Não. Depois que ele viu o horror, foi o que a gente veio saber. Mas era delicada, uma beleza, mulher. Houve covardia, que gritaram, se entrega a Curisco, e veio seguido de bala. O rapaz sem poder pegar nenhuma arma, eles estavam selando o animal para ir embora, quando ela pulou um muro e uma cerca, quando caiu do outro lado, ela não tinha mais uma perna, estava esfarelada, sabe? Foi muita bala. A hora que paiaram ela lá no mato, botaram ela na rede. E aí, naquele sujeiro de estrumbo de gado que tinha, meu avô tinha muito gado. Botaram ela num carro de boi, junto com o Curisco. Curisco ainda estava vivo, Curisco ainda falava. O Curisco é colocado dentro de um caminhão e levado, né,
para, na época de Djalma Dutra, é como era conhecida a cidade de Miguel Calmante, da sua emancipação e mudança de nome. Ela disse, Teres, o carro de boi não andava nunca, sabe? Não chegava nunca, fazendo aquela zoada, e eu querendo que chegasse. Ela teve de sofrer uma amputação na cidade de Miguel Calmon e outra amputação em Salvador, no Hospital Santa Isabel. Ela fez mais de 15 cirurgias. Foi amputando, até que, entendeu? Ficou só o toco mesmo aqui, uma coisa assim horrível. E sendo Dadá uma pessoa que se contrapôs contra o Estado, uma pessoa que é vista como uma subversiva, pensando já na terminologia da década de 60, então é uma pessoa não grata e o Estado não ia disponibilizar recurso suficiente para tratar uma pessoa que era malquista pela ordem constituída. Em 1940, continuava tendo a penitenciária no mesmo local, se chamando Penitenciária do Estado da Bahia, abrigando a população masculina, uma cadeia que também era conhecida como Cadeia da Conceição, e a Casa de Detenção, que nada mais era que a antiga Casa de Correção, funcionando no Forte de Santo Antônio, né, abrigando ali homens e mulheres. Então, exatamente nesse momento, nesse local, nessa ambientação carcerária, que Dadá terá dificuldade de fazer valer a sua personalidade e o seu modo de vida e de pensar, né? A sua faceta revolucionária vai entrar em choque com essa sociedade de mulheres que não tem o potencial e nem a visão revolucionária daquela mulher. A trajetória daquela pessoa vai interferir na qualidade e o tipo de vida que ela vai ter dentro da prisão. Não tenha dúvida. Ela não entra ali com uma caixa vazia. Os próprios presos, as prisioneiras vinham fazer visita a ela, vinham conhecer ela, que ela virou realmente uma celebridade, né? Aí foi quando ela ouviu falar em Cosme de Farias e ela não tinha condições, ela estava muito fraca, não tinha como escrever. Aí ela pegou, ditou a carta, o rapaz escreveu e ela assinou. Ilustríssimo senhor Major Cosme de Farias, os meus respeitos. Tem esta o fim especial em solicitar à vossa alma nobre o favor, um apoio, uma caridade, em nome do nosso excelso padroeiro, Senhor do Bonfim, em nome dos vossos entes queridos, para que vos compadeça da minha triste situação, da minha grande tristeza. Peço que vós sejais o meu defensor, o meu patrono, nesta causa que existe contra mim, porque eu não sou cúmplice e me condenaram porque eu era mulher de Curisco e só o acompanhava porque o destino foi muito falso. Me deu como esposa dele. Porém, hoje me encontro inutilizada, sem uma perna e, além disso, condenada, sem ter um ente que possa falar por mim. Só Deus. E agora esta grande inspiração enviada pelo Criador para apelar para vosso coração generoso, o qual, espero, serei atendida. Da humilde Sérgia Ribeiro. Dadá. Cosme de Farias foi justamente o político, um rábula, que defendeu Dona Dadá o direito deles serem tratados como gente, que eram tratados como bandidos marginais. Ele se interessou e aí assumiu o cargo e realmente, dos anos que ela foi condenada, ela só ficou 2, porque por causa do processo e tal, mas saiu rapidinho, um mês, rapidinho, que Cosme de Farias é outra lenda também que nós temos aqui na Bahia. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara crime. Cosme de Farias
no exercício do direito que lhe assiste, vem, perante Vossa Excelência, requerer uma ordem de habeas corpus em favor de Sérgia Ribeiro da Silva, presa no Hospital Santa Isabel há mais de 1 ano e à disposição do honrado, probidoso e distinto senhor doutor secretário de Segurança Pública deste Estado. Alega o impetrante, fundamentando este pedido, ser ilegal o constrangimento que sofre a paciente, desde quando contra a mesma não existe flagrante nem mandado preventivo e um despacho de pronúncia por delito de qualquer natureza. Jura, honrado nas informações que recebeu, ser a verdade o que afirma, solicita dispensa de selos por se tratar de pessoa paupérrima e muito confiado na bondade e na justiça de Vossa Excelência, espera ser atendido. Pede deferimento, Bahia, 26 de dezembro de 1941. Cosme de Farias. Ela pegou 60 anos, mas só ficou 2. Quando ela saiu, ele perguntou a ela como é que ela ia ganhar a vida, aí ela disse que costurava. Ele disse, você ainda está muito frágil, como você vai aguentar? Ela fez, ainda tem uma perna. Com uma perna ainda faço tudo. Aí ele comprou essa máquina e deu a ela de presente. O problema era como será a continuidade da vida desta senhora depois de um passado envolvido com o banditismo, do cangaceirismo, ela fazer a sua reintegração social. Minha avó viveu no Santa Isabel quase uns 11 anos. Viveu muito tempo, indo e vindo, indo e vindo. Foi quando ela conheceu Alcides. Ele tinha se internado para fazer uma cirurgia de sinusite e soube que ela estava ali, né? E ele foi até o quarto onde ela estava. Quando chegou lá, ele se apresentou dizendo que era fã de Curisco e que tinha o maior amor por ele, admirava muito ele. Aí ficava todos os dias indo visitar ela, né? Aí ele se apaixonou por ela. Aí ele disse, olha, prometo a você voltar aqui para te tirar daqui e casar comigo. Eu quero que você seja minha esposa. Eu vou cuidar de você. Dona Dadá deu muita sorte em pegar seu Alcides, que é diferente assim dos irmãos dele, tudo delegado, tudo com arma, tudo muito fechado. Ele era pintor de azulejos, desenhista de parede, né, aqueles desenhos espanhol, que a família dele era espanhol. Então ele fazia aqueles desenhos de casarões, né? Que até hoje no Barbalho, no Pelourinho, tem desenhos feitos por ele. Os filhos chegaram, né? A não ser Silva, que ficou lá em Santana de Ipanema. Minha mãe veio com 26 anos e do Carmo veio com 17 anos. E minha mãe estava gestante de mim. Aí logo no outro mês eu nasci. Minha avó tinha alugado uma casa para minha mãe próxima a dela, né, no Barbalho. Aí assim que minha mãe começou a sentir as dores, ela veio andando até a casa de minha avó. Quando minha avó chegou no quarto, eu estava nascendo. Aí ela fez, mamãe, aqui é um presente que eu estou te dando. Você não pôde me criar, nem criar meus irmãos. Então essa é sua.
Ela começou a assumir os netos, a casa enchia de gente, era uma loucura, e ela sem poder andar direito, mas ela tomava conta de tudo. E aí ela acordava cedo, ela tomava o banho dela, ela pegava a bolsinha dela, tomava os remedinhos dela, e tinha uma menina que morava com ela, Marcília. Então, assim, Marcília levantava assim junto com ela, ela dizia, olha, Marcília, compre isso, faça isso, vamos fazer isso para comer hoje. Ela era muito trabalhadeira, aí queria lavar a frente da casa toda e molhar as plantas, e eu tinha que ir junto com ela. E me ensinava a lavar roupa. E depois dizer que eu tinha que aprender a fazer comida. Era muito ativa. Ela sempre procurava alguma coisa assim na casa dela, olha, está precisando fazer ajeitar aquela parede, aí chama fulaninho, olha, compra ali, toma aqui o dinheiro, compra ali para mim, faz esse serviço aqui, eu te pago. Então, assim, ela era administradora realmente da casa dela. A casinha que ela morava lá no Barbalho, que fica ali entre o Barbalho e o Santo Antônio, numa ladeirazinha, entendeu? Numa ladeirazinha, eu tenho essa casa na cabeça. Era uma casinha até razoável. E ali nos Perdões, todo mundo passava ali, jamais ninguém ia dizer que Dadá morava ali, né? Porque ali morava uma lenda, né? Eu nasci, meus primos nasceram, meus irmãos nasceram e minha avó sustentou a gente em cima de uma máquina. Eu saía daqui diversas vezes, ia para Mussurunga, para casa dela, ver ela bordar, fazer os bornais do cangaço com uma perna só, uma máquina velha, ia para a vizinha porque a máquina quebrava. Como ela morava num bairro humilde, ela pôde prestar serviços de costureira para muita gente. Foi quando ela começou a me ensinar, que botou eu, minhas irmãs, do Carmo, tudo ali, fez, olha, eu sozinha não dou conta. Vou pegar 2 máquinas, colocar vocês para me ajudar. O professor Estácio, para aparelhar o museu, como eu falava, encarregou-a de fazer os bordados das réplicas, as réplicas de embornais, réplicas de talabarce, de algumas coisas, e sacolas, tudo. E ela fez muitas, e eram bordados bonitos, da engenhosidade própria de Dadá. Eu mesmo inventei aqueles bornal de flor e é bordado. Eu inventei quando eu estava em um coito. Eu estava sem fazer nada, cortei um papelão e inventei aquilo. Ela deu colorido ao cangaço, ela trouxe toda essa fantasia, essa magia toda do cangaço. Ela trabalhava bem com os desenhos, trabalhava bem com as cores, sabia combiná-las, gostava de flores, fazia desenhos floridos, fazia como se fosse arabescos também. Uma vez ela foi convidada para participar de uma quadrilha Balão Beijo, aí ela foi convidada para poder costurar. Aí ela pegou e reproduziu os embornais. Havia determinados momentos que aquilo entrava na moda e ela vendia bem. Depois saía da moda, ela já não tinha um mercado tão fixo, nem tão, vamos dizer, opulento, né? Ou então, assim, vamos fazer um filme sobre cangaço. Aí encomendavam, sabe, um montão de chapéus disso, daquilo, etc, etc. Ela era bem relacionada com políticos, com advogados, com juízes, com desembargadores. Ela se relacionava bem com essa gente, porque essa gente tinha curiosidade. Rapaz, vinha gente de toda parte do Brasil visitar Dadá. Sabe? E quem ela gostava muito e sempre ia lá mesmo era Jorge Amado. Ele pensou em fazer um romance sobre Dadá, mas não escreveu. Primeiro porque ele mesmo me revelou que ele é um ficcionista e uma pessoa muito levado pela imaginação. Então, como Dadá era viva, então
ele teve receio da imaginação dele entrar em choque com a visão de Dadá, e isso pudesse provocar algum atrito, algum desconforto, não é? Como já tinha havido com Glauber Rocha. Houve um desentendimento entre Dadá e Glauber numa exibição que Dadá não gostava de Deus e Diabo na Terra do Sol, não gostava da imagem dela no filme, ela não se reconhecia no filme. A minha arma era um revólver 38, couro de cavalinho, uma cartucheira de 2 camadas e balas que eu carregava numa panelinha. As caixas de bala. Eu gastava muito. Por isso ensinou ela a atirar. Ela sabia atirar e aprendeu muito bem. Ela pegava um parabelo, botava na mesa assim, desmontava em fração de segundos, de minutos assim, estava todo desmontado, com a pontinha de uma faca. Eu não entendo como é que ela fazia aqui. Depois ela montava novamente, sabe? Eu nunca vi uma arma de fogo na casa dela. Nem uma faca eu vi, uma peixeira na casa dela eu vi. Tinha um punhalzinho bonitinho, e por sinal é escondido aí pelos matos ainda, meu punhal. É uma bonequinha. O cabelo de prata, parece que contém 5 aliancinhas, feito aparelhado com ouro. E era para enfeite. O punhalzinho era para enfeite, que eu não ia furar ninguém. Agora a arma era para eu me divertir. E ela tinha a armazinha assim dela, e quando ela dormia, ela botava a arma embaixo do travesseiro. Ela não tinha uma arma só, ela tinha 2 armas. Era uma de socar, calibre 28, que essa era a que ela pedia para limpar. E tinha uma também, um rifle calibre 22, que era aquele de quebrar assim, sabe? Que tinha uma trava assim do lado assim, você puxava assim. E quando a gente acabava de limpar as armas, a gente ia fazer o test drive, né? E aí eu fui lá para baixo pro quintal colocar lata de óleo. Aí quando eu tô colocando uma lata em cima da outra, só vi a lata voando, mas foi ela, já tinha tirado. Eu acho que se entrasse um ladrão na casa dela e ela tivesse armada, ela trocava tiro com eles. A casa dela, na frente tinha um portão, mas o fundo era aberto. Então tinha facilidade de alguém entrar. E aí entrou uma pessoa e ela ouviu as pisadas, né? Aí ela pegou a arminha dela, aí falou assim, tem alguém aqui. Aí levantou, aí minha mãe já ficou apavorada, todo mundo com medo, né? Tem alguém aí, tá querendo roubar alguma coisa aqui em casa. Aí eu sei que ela, com a porta fechada, ela atirou. Aí quando foi de manhã, tava lá as gotinhas lá de sangue. Eu perguntei várias vezes, a senhora chegou a matar alguém? Ela disse, não sei. Eu participei de alguns fogos. Participei de algumas escaramuças. Parece até que ela usou esse termo. Participei de algumas escaramuças e dei muito tiro. Agora, se matou, eu não sei. Agora eu atirei para matar. Inclusive no cabo tinha uma quina e 3, né? Era uma quina assim e mais 3 riscos. Acho que foi algumas que ela derrubou, né? Na época lá, né? Tinha lugares que a gente chegava que o prefeito dizia assim, cuidado com a menina Indaiá e Dadaí, porque possa ser que tenha famílias aí e pode ter reixa, ninguém está no coração de ninguém. Mas era guarda-costa, era a polícia perto da gente. Na pensão, onde a gente estava, a cozinheira, ela fez, dona Dada, eu admiro tanto sua história. Eu tenho um parente que ajudou vocês no cangaço. Aí ela fez, o que está acontecendo? Ela fez, olha, a comida do povo não, mas a sua está envenenada. Porque minha avó já era diabética, já sabia que era diabética. Então a comida de minha avó tinha que ser separada. Naquela noite mesmo, enquanto o pessoal estava aguardando a gente no jantar, nós estávamos indo por outra estrada embora, sem ninguém saber. Quando o Curisco morreu, ele foi enterrado lá numa cidade aí do interior da Bahia, Miguel Calmon, né? Parece que ele foi enterrado em Miguel Calmon. Posteriormente ela foi lá, pegou a ossada e botou essa ossada num baúzinho pequeno, e esse baúzinho vinha da cama dela.
Minha avó, quando teve Miguel Calmon, ela procurando onde ele estava, no cemitério, aí foi que tinha um velhinho que estava lá no cantinho, no fundo, em pé, observando. Aí ele fez, ô licença, eu posso dizer onde Curiço se encontra? Eu estava aqui no dia que seu marido foi enterrado. Aí ele disse, olha, cave aqui, ó. Ele está aqui. Quando cavaram, que tiraram tudo, foi tudo cessado em uma peneira, né? Foi que veio ver que faltava a cabeça e faltava essa parte daqui que estava no Nina. Aí que veio ver que ali era Curiço. Aí minha avó chegou na pensão onde a gente estava, se encontrava em Miguel Calmon, comprou 2 bacias, comprou sabão, lavando, colocando nas bacias, enxugando ossinho por ossinho. Aí quando chegou aqui em Salvador, ela mandou fazer uma urnazinha assim. Ela tinha uma correntezinha e essa corrente tinha a chave da gavetinha, né? E ela guardava no peito. Ela guardava junto do coração. Ela dizia que era junto do coração, né? E ela só sossegou quando conseguiu juntar a cabeça ao corpo e enterrar os 2 juntos, né? Fizeram uma humilhação muito grande com os cangaceiros, a exposição das cabeças aqui no Nina Rodrigues, né? E isso foi deplorável do ponto de vista humano. A humanidade não pode assistir esse tipo não pode incentivar, nem encorajar, nem fazer mais esse tipo de violência, decapitar pessoas, expor em museu cabeças. Ela disse que não suportava ver a cabeça em um lugar, as pessoas entrando, zombando, o corpo longe. Ela dizia, se Deus fez tudo completo, por que está tudo separado? Tem que juntar. Feria, claro, saber que a cabeça do marido dela estava lá, dos colegas estavam lá, sabe, gente com a cabeça torta, gente que não estava legal mesmo, que eles cortaram de qualquer maneira, né? Era uma coisa horrível. Eu mesmo, quando eu entrei, que eu vi, eu digo, meu Deus, o que é isso? Cabeças humanas aqui em exposição mesmo, assim, como fosse um quadro de arte, sabe? Havia desde Lombroso, uma tentativa de correlacionar alterações anatômicas com alterações criminais na sociedade. E isso aí foi superado. Na parte de antropologia física, existiam peças que eram muito importantes na história, como referência, e eram peças que atraíam muito público, porque o público tem uma certa atração pelo exótico. Quando ela visitou mesmo as cabeças que era ali no Nina, ela ouvia, ninguém sabia que era a Dadá que estava ali, mas ela ouvia pessoas passar e xingar os cangaceiros que estavam ali no cemitério. Então ela dizia, imagine se alguém soubesse que é Dadá que está aqui. E quando Dadá me pediu para cuidar disso, eu não sabia como, mas eu digo, bom, eu vou ver o que é que eu faço. Eu fui ao doutor Estácio. Doutor Estácio, nós estamos com um museu de cabeças humanas. Isso é muito feio. Você não pega essas cabeças, não faz cabeça de cera e enterra, manda a família enterrar. Ele se aborreceu, sabe? E aí, tudo bem, eu saí, procurei uns amigos que eu tinha advogado na época, e a gente entrou com uma ação, e foi rolando, foi para Brasília, aí eu fui para Brasília também, e até que, enfim, a mulher de um governador aqui e tal, a gente conseguiu enterrar mesmo, juntar. Agora, só quem tinha os ossos era Dadá. Isso aqui é uma procuração que ela me deu, que é para enterrar a cabeça da turma do cangaço. Eram como troféus de guerra expostos para amedrontar o povo. Foi uma grande coisa, foi uma grande vitória no dia que, graças a Luiz Viana Filho, essas cabeças foram retiradas do Museu Nina Rodrigues para serem enterradas devidamente. Era uma coisa miserável.
Jorge Amado também ajudou ela para fazer até o túmulo, né? Ele estava presente no dia. Meu avô Alcides estava presente, ainda era vivo também. Foi uma data assim tão importante na vida dela. Essa mulher sustentou toda essa família com seu trabalho, sem uma perna, em cima da máquina de costura, fazendo essas admiráveis bolsas, que são os embornais que ela fazia para o grupo de Lampião, e que hoje chega a esse cemitério das Quintas para colocar juntos os ossos e a cabeça de Corisco numa tumba, cumprindo aquilo que ela considera seu dever, para aquele que foi seu companheiro no bando de Lampião, seu grande amor. Eu não conheci Corisco, eu conheci Alcides. E a morte dele deve ter sido um baque grande para ela. Foi muito grande. Ela sofreu muito porque era dividido a costura dela com a aposentadoria dele para sustentar a gente, né? E ela teve que batalhar sozinha. Eu exerci um mandato de vereadora mais votado da Bahia. Foi quando o Valdir era governador da Bahia, eu pedi uma audiência com o Valdir. Ele atendeu, ele deu 2 máquinas de bordar à dona Dadá. Essa foto foi no dia que ela recebeu o título de cidadã de Salvador, no dia 15 de junho de 89. Você não pode imaginar o que foi aprovar esse projeto de lei de concessão do título de cidadã de Salvador, dona Dadá. Toda vez que entrava em plenário, esvaziava o coro, caía, tirava de pauta. Isso foram anos para poder aprovar isso aí, mas aprovamos. Foi um esforço pessoal, nem segmentos da esquerda compreenderam isso aí. Ah, você está apoiando uma cangaceira? Ah, o cangaço é... Eu falei, não, o cangaço não é contra o povo. O cangaço é uma expressão popular das mais vivas da história do Brasil. Então, nós conseguimos para ela a sobrevivência através das máquinas de costura, o título de reconhecimento público cidadã, mulher, uma criatura humana, merecia respeito, carinho, e a aposentadoria com 2 salários mínimos. Realmente foi uma revolução. A ocasião que teve o tiroteio do Rosa da Catarina, e não podia mais as mulheres terem o luxo que tinham, o Lampião disse para todo mundo, bom, acabou o luxo de mulher, quem quiser acompanhar seus maridos, acompanhe. Ela me disse que se um dia conseguisse voltar ao Raso da Catarina, provavelmente saberia localizar onde ela teria deixado a máquina de costura, né? que escondeu na hora que o grupo foi obrigado a deixar aquela região. Aquilo me levou assim a sonhar muito, né, com essa reportagem. Imagino que é voltar ao Raso da Catarina com Dadá, né? E aí chegamos até a providenciar helicóptero, estava tudo mais ou menos encaminhado, né? Mas aí, para minha tristeza, veio o veredito dos médicos. Olha só, a sua grande reportagem pode provocar um resultado que você não gostaria. A Dadá pode não resistir, que ela já tinha problemas cardíacos, né? A Dadá pode ter um problema lá no momento e não resistir. E aí, como é que vai ficar? Ela pode se emocionar muito. Como é que você vai resolver esse problema? Eu não vou resolver. Estou abdicando nesse momento da ideia da reportagem, porque não quero proporcionar esse risco. Esse foi o grande sonho de reportagem que eu não consegui realizar. Ela passou mal no avião, porque ela era diabética, tinha problema de angina, e aí eu acho que já estava aparecendo que estavam descobrindo que ela estava doente, né, de câncer. O câncer dela só veio aparecer quando ela já estava com esses 5 anos com câncer. Nós fomos ao médico, o médico pediu os exames, ela fez o exame
Aí ele me chamou na sala dele e me falou a situação, que não dava para operar, que ela já estava realmente toda tomada, que os exames estavam ali, a idade dela, que era melhor mantê-la com remédio. Sabe, podia demorar muito mais, sabe, muito mais, que o meu compadre, que era geriatra, e disse, olha, ela vai demorar muito mais, é só ela tomar o remédio, nós vamos dar uma dose dupla para ela. De repente ela durou 5 dias. Quando ela ficou realmente doente, que ela teve que se internar, né? Aí ela estava tendo várias crises em casa, chorava, sentia muitas dores à noite. E como eu te falei, quando chega um estágio da doença, a pessoa não come mais, né? Fica muito debilitada, tem que ser levada direto para o médico, fazendo vários exames. E teve vezes que ela não pôde voltar, porque tinha que fazer biópsia. Então, como ela era diabética, era uma situação, não era corriqueira, igual de uma pessoa normal. Tinha que ficar sendo assistida lá no hospital para poder não ter uma complicação maior. Aí ela chegou a ficar 2 meses lá no São Rafael. Ela se internou para fazer o exame, que ela subiu para fazer o exame, desceu, aí constatou que ela estava com câncer e que eles iam operar. Quando eu vim ver minha avó gemer, já foi no fim. Que tudo que ela comia não ficava, ela jogava para fora. Aí foi quando apareceu esse Carlos Kleber e disse, a gente precisa internar Dadá. A gente correu hospitais e nada. Minha avó não tinha convênio. Aí foi que ele esteve aqui no Hospital das Clínicas e conversou com o diretor. Minha avó não ficou em UTI. Ele esvaziou o quarto, mandou esterilizar tudo, tirar todos os pacientes. Um quarto só foi para minha avó. Ela, no leito, né, do hospital, chamou assim o Carlinhos do carro. Minha mãe estava embaixo na sala de visita e não estava no quarto. Aí mandou a gente colocar a mão nela. A gente colocou a mão. E a primeira ela fez assim, Carlinhos, coloca a mão aqui na mão de Indaiá. Aí ele colocou, aí ela fez, perdoe sua prima. Aí ele, tá perdoado. Perdoe seu primo, tá perdoado. Aí bote aqui do karma sua, que a gente não estava se falando, né? Aí fez assim, vocês vão me prometer uma coisa? Aí, prometemos, minha avó, prometemos. Estou não chorando. Ela fez, não deixe minha história morrer. Aí teve um dia que Fátima chegou lá para visitar. Aí disse assim, Dá, você está muito abatida. Você hoje vai para casa dormir e eu fico com Dadá. Eu já vim preparada para dormir com ela. Ela despertou e virou para Fátima, fez, Fátima, nesse armário aqui do lado da cama, tem uma maletazinha que tem umas coisas minhas, pinte minha unha, passe batom e bote perfume. Aí Fátima, não pode, dona Dadá. Ela fez, Alcide já está aí, Curisco ali, já está me chamando, está na hora de eu ir. Vá, Fátima, faça isso para mim. Aí Fátima botou o batom. Foi tanto que quando a gente chegou lá, minha avó estava de batom. Ela passou o batom, passou o perfume, aí virou para Fátima e fez, Fátima, Raimundo, aí foi dizendo o nome de que ela queria deixar o recado, né? Você vai dizer isso, fulano dizer isso, fulano dizer isso. Foram para 5 pessoas da família. Depois eu soube que ela se internou no hospital e operaram ela. E quando operaram, quando me disseram, já tinha 4 dias. E ela mandou me chamar, eu fui lá. E no outro dia ela morreu. Ela era a coluna da família. E depois que essa coluna foi embora, a minha família já não é mais a mesma coisa. Eu gostava muito dela, tinha saudade dela. Fui ao enterro dela. Quando eu cheguei, ela já estava lá na capela, no Jardim da Saudade. E aí começou a chegar as outras pessoas. E eu só já vi ela já lá no caixão. Tinha muita gente no sepultamento dela. Mas era a raia miúda. Não me lembro de nenhum político importante, não me lembro de nenhum historiador importante, não me lembro de nenhum escritor importante, não me lembro dessa gente lá. Agora, o povão tinha muita gente.
gente lá da Mussurunga. E a família toda, muita gente mesmo. Mas não me lembro de nenhum figurão da política, por exemplo, não me lembro. É provável que tivesse um ou outro, porque eles gostavam dela. Dadá era uma pessoa muito lúcida, muito íntegra em relação a uma existência marcada por muitas transformações. Era uma mulher que conhecia, pela experiência que teve, o lado bom, generoso, e o lado mau, perverso da vida. É uma pessoa que soube interpretar o mundo e soube passar por um processo de autoconsciência, de autoconhecimento. Ela se esforçava no sentido de expressar aquilo não só que ela viveu, mas também aquilo que ela sonhou. Ela faz parte da história do Brasil, de um determinado momento do Brasil. A Dadá e o Corisco são fundamentais para a gente entender esse pedaço, esse momento do Brasil que ficou lá atrás. A Dadá não pode ser esquecida. O cangaço era um legado. O cangaço era vamos dizer assim, uma flâmula da história do Brasil contemporânea e que ela foi um sujeito histórico e que conheceu pessoas que ela considerava da maior importância. Não percebi dela nenhuma amargura, nenhum peso na consciência, nenhum arrependimento, nenhum drama de consciência. Não percebi nada disso nela. Ela era uma pessoa absolutamente em paz consigo própria. Podia ser até que ela escondesse, né? Porque a gente não consegue penetrar na alma de ninguém. É difícil, né? Ninguém penetra na alma de ninguém. Mas me parece que ela não tinha drama de consciência, não. É como se diz assim, eu fiz o que tinha que fazer porque as circunstâncias me forçaram. Mas as circunstâncias desapareceram e eu deixei de fazer. Então, ela era uma pessoa de bem com a vida. Dadá teve 7 filhos com o Corisco. Tem 30 e tantos netos e ainda bisnetos. E essa mulher extraordinária, essa mulher admirável, essa mulher que para mim é um símbolo do povo brasileiro, pela sua coragem, pela sua generosidade, sua obstinação, sua capacidade de se sobrepor a todas as dificuldades. Ela se reconhecia, ela se projetava naquilo que ela participava. Não tinha nenhum arrependimento. Tem uma coisa que ela não gostava. E uma vez ela realmente respondeu com agressividade a uma pessoa. Quando perguntou assim, no tempo que a senhora foi bandida, ela ficou retada com isso e disse, me respeite que eu nunca fui bandida. Eu fui cangaceira. Eu fui vítima de uma sociedade agressiva. Todo mundo era agressivo naquela época. Todo mundo era violento naquela época, então eu era violento também. Mas hoje eu não sou mais. Naquela época ela tinha que viver a Dadá por sobrevivência. Mas eu acho que esse bom dela, essa coisa maravilhosa toda que ela é hoje, ficou guardadinha aqui dentro dela. E aí quando ela veio viver agora a vida do hoje atual, fora do cangaço, então ela aflorou. Ela mostrou aquela mulher que ela tinha escondida dentro dela. Uma pessoa de muita clareza em relação ao que ela pretendia, ao que ela desejava e, sobretudo, aquilo que ela viveu. E mesmo a gente vendo a história depois dela, a história do que ela construiu, a história dela hoje, depois da morte da Dadá e depois da saída do cangaço, ela é um exemplo de vida. Eu cresci no meu contato com Dona Dadá. Eu fiquei mais gente, eu fiquei mais inteligente.
Fiquei mais humana, fiquei mais sensível. Uma grande figura humana, uma bela figura humana, uma saudosa figura humana, que eu tenho muita saudade dela. Mas se ela veio ao mundo para cumprir, tem que cumprir. Quem vinha ao mundo para cumprir o que Deus marca, ou rindo ou chorando, ela tem que cumprir.